Boa noite, meus amigos. Após esse domingo extremamente quente, pelo menos para nós que estamos aqui na cidade, né? Provavelmente no estado de São Paulo, foi um dia realmente muito quente. Vamos começar a nossa semana. Estamos aqui para conversarmos um pouco mais sobre algumas lições de Jesus, para que nós possamos iluminar um pouco mais nosso entendimento e nos dirigirmos ao encontro do Cristo. Para isso, vamos, como de costume, relaxando nosso corpo físico, estejamos onde estejamos, mas principalmente relaxando a nossa mente através de uma respiração pausada, profunda, onde possamos sentir o ritmo do nosso próprio corpo, aquietar um pouco a nossa mente, se isso for possível. De forma que nós possamos nos sentir por dentro, sentir o nosso estado íntimo. Isso é muito importante, que nós nos acostumemos a sentir o que vai por dentro de nós, ainda que seja a nossa energia, ainda que seja o nosso estado de ânimo. Importante que nós possamos tomar contato com a nossa realidade íntima. E assim, vamos juntos nos conectarmos a Jesus através da oração do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, hoje e sempre. Graças a Deus. A nossa conversa de hoje, meus amigos, é a respeito do capítulo 75 do livro Caminho, Verdade e Vida. E o tema desse capítulo é bem interessante. Ele se chama Dai a César. Muito bem. Vamos tentar entender um pouco mais o porquê isso é importante para o nosso entendimento de certas questões. É importante, primeiramente, porque nós temos, provavelmente, não todos, óbvio, mas muitos de nós temos a falsa interpretação de que a fortuna, o posicionamento social privilegiado e o relacionamento com o poder são coisas totalmente apartadas da realidade do Cristo, da realidade de Jesus, da realidade daqueles que trabalham em favor do bem. Uma possível causa seria uma frase evangélica acreditada a Jesus, relacionada a dai a César o que é de César. E muitas vezes nós levamos a interpretação das palavras, dos atos de Jesus e dos apóstolos daquela época ao pé da letra. E com isso criamos certas interpretações um pouco que exageradas daquilo que realmente Jesus queria passar. Naquele momento em si, que é citado essa frase, né, Jesus estava se referindo a uma moeda que tinha o cunho, ou seja, a figura de César, porque ele havia sido questionado se os judeus deveriam pagar tributos, impostos ao César. Então Jesus falou, dai a César o que é de César, porque aquela moeda, na verdade, era de César. Mas havia todo um contexto para se explicar isso. Na verdade, hoje em dia, trazendo agora para a nossa situação atual, infelizmente, uma situação onde nós temos muita polarização, né? Muitas discussões acaloradas, muitas verdades absolutas, a gente acaba por generalizar certas análises e certos julgamentos que podem ser muito incorretos. Existem inúmeros irmãos do Espiritismo, irmãos do Evangelho, que não são espíritas, inúmeros soldados do Cristo, que neste exato momento desempenham funções de poder,
sejam em governos, sejam em grandes empresas, que são agraciados pela fortuna através do seu trabalho digno. E não é pelo fato de estarem relacionados ao poder, seja ele o poder político ou o poder empresarial, por exemplo, não é pelo fato de terem condições financeiras acima da média que esses companheiros não podem servir a Jesus, não podem servir ao bem. Muitos desses companheiros, meus amigos, são chamados às tarefas do Cristo, às tarefas públicas, que são tarefas extremamente complexas. Por quê? Porque trazem muitas vezes muito mais aborrecimento, muito mais dissabores, muito mais problemas para a vida dessas pessoas do que nós podemos supor com simples análises e pré-julgamentos. Se nós formos analisar um pouco da trajetória, não apenas de Cristo, mas de vários grandes expoentes, não do espiritismo necessariamente, mas da bondade, pessoas que tiveram boas participações na sociedade, mesmo possuindo poder, mesmo possuindo grandes fortunas. Então, vamos tomar muito cuidado com o julgamento de que o fato de uma pessoa desempenhar um poder político, o fato de uma pessoa ser agraciada com uma grande fortuna, o fato de uma pessoa possuir um poder empresarial muitas vezes muito grande, capaz de influenciar muitas pessoas, que isso está apartado, que isso é totalmente contrário à humildade, à caridade, ao exército do Cristo, porque isso não é verdade. Vamos tomar muito cuidado com os julgamentos que impõem uma generalização. Existem adversários do Cristo, adversários do bem, adversários da paz em todas as esferas da nossa sociedade, desde o mais alto escalão até os mais humildes, até os mais pobres, até aqueles que não possuem, em tese, nenhum poder para influenciar de forma contundente a nossa sociedade. Assim como existem amigos, existem trabalhadores, existem soldados do bem, do amor e da paz, mesmo entre grandes expoentes políticos, pessoas que gozam de enorme influência no campo político, que podem influenciar países e às vezes continentes, grandes empresários, grandes personalidades, inclusive do segmento artístico, por exemplo, do segmento de entretenimento. E isso a história mostra quantas dessas pessoas não contribuíram de forma importante para as nossas noções de paz, de criatividade e de caridade. Então, queridos, que nós possamos revisitar certos pensamentos totalitários, certos pensamentos que tentam simplificar o mundo, simplificar a vida. Porque o Cristo nos ensina que nós julguemos com o coração e que o que vale, na verdade, são as ações, as intenções, os frutos que produzimos. Então, muito cuidado para que nós não rotulemos as pessoas com análises maliciosas, com análises maldosas, simplesmente porque essas pessoas se encontram em situação de poder, em situação de privilégios que nós julgamos como privilégios. E um pouco mais que isso, mesmo essas pessoas sendo do bem, tendo algumas delas, algumas missões, podem errar, porque o caminho do serviço público, o caminho da exposição pública através de determinados cargos materiais, causa não só aborrecimentos, mas pode causar muitas quedas, pode causar muitos problemas. Então, cuidemos dos nossos julgamentos e estejamos com Jesus, que nunca apartou ninguém da sua senda. Não vamos esquecer que Jesus escolheu como um dos seus seguidores próximos um cobrador de impostos na época. Não vamos esquecer do que o mestre, a lição preciosa que Jesus nos deu
com Maria Madalena, a mulher pecadora que estava para ser apedrejada. Lázaro, seu grande amigo, que possuía uma grande riqueza, que possuía grandes facilidades materiais. Jesus nunca excluiu ninguém. Então vamos cuidar da nossa análise com relação a isso. E, em especial, caros amigos, me permitam essa reflexão. Vamos trazer esse raciocínio para a nossa vida atual. Que nós evitemos julgar as coisas como se houvesse apenas um lado certo e tudo que não fosse isso fosse errado. Porque provavelmente esse é um tipo de pensamento que nos vai trazer muito mais problemas do que soluções. A verdade não é posse de um único grupo. A verdade nunca será posse de poucos. A verdade ela está em vários lugares. Que possamos ver o mundo com os olhos que Jesus nos ensinou, com os olhos de piedade, com os olhos de sabedoria e, com certeza, com olhos e sentimentos não maliciosos, sem pré-julgamento. Que possamos amparar não apenas aqueles que sofrem, mas aqueles que administram. Que possamos colocar em nossas vibrações de amor não apenas os que padecem em leitos de hospitais, em orfanatos, nos catres da indigência, na rua, pela fome e pela miséria, mas que busquemos também em nossas vibrações aqueles que estão com o poder, aqueles que estão nos mais altos cargos, para que também eles possam ser amparados pelos benefícios divinos de Jesus e da sua tropa de amor e paz, para que possam espraiar com muito mais velocidade o amor, a paz, a justiça, o trabalho, o senso de dignidade. Sim, eles também são dignos de nossas vibrações e de nossas orações. E que Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Muito obrigado. Espero que vocês todos tenham uma semana repleta de amor, repleta de boas realizações íntimas e que vocês a cada dia tomem cada vez mais contato com aquilo que passa dentro do coração de vocês, através do silêncio, através de um pouco de quietude, 5, 10 minutos, que seja, vocês poderão começar a tomar um pouco mais de contato com esse enorme potencial que todos nós temos e que nós só precisamos de um pouco de tempo, vontade e silêncio para acessar. Fiquem em paz e que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus. Muito obrigado.